Me recomendaram esse mangá aqui, me falando que seria da Inako, aquela que eu falei antes desse vídeo. Eu achei que ia ser uma coisa engraçada e estuporada, mas a única coisa que eu percebi é que a imagem, sim, é boa. É o mesmo formato da Inako, só tirando um pouco de exagero. E aliás, não é o mesmo autor, também pesquisei. Mas o gênero é totalmente de drama, e é um drama bem real. Ele conta a história de uma mulher que acabou de divorciar e acaba alugando um apartamento, na onde vive o protagonista. E para as paredes ser muito finas, ele consegue escutar toda noite ela chorando. Ele até se pergunta, ela só anda triste e deprimida e tudo mais. Até o momento que ele vê ela sendo assediada por um bêbado. E assim, meio que ele tenta ajudar ela. E o engraçado aqui é que ele chama ele de espírito maligno. Ele fala, não sou espírito maligno. E logo ele fala, um velho tá dando em cima de uma novinha, só pode ser um yokai. Foi engraçado. Mas não confunde, não é de comédia aqui. E os dois acabam se entendendo aqui. Não era aqui agradecer ele, mas é tão tímida que só fala baixinho e sai correndo. No outro dia, ela tenta ir se comunicar com ele, pra poder agradecer melhor, já que ela saiu correndo. E além disso, ela tenta dar o dinheiro a ele, só que ele não aceita. Embora ele foi suspenso no trabalho dele, pelo menos por uma semana, onde ele vai perder esse dinheiro, já que eles ganham por hora. Aliás, foi porque o cara também conhecia o chefe dele. Com isso, ela quer mesmo dar dinheiro a ele, só que ele não aceita. E ela acaba chamando ela para entrar, convida ela para a casa dele, onde a avó dele acabou entregando algumas frutas. E ela acaba preparando uma comida para os dois, né? Onde ela fala que sabe cozinhar, já que ela foi casada e tudo mais. Os dois aqui tem uma conversa bem interessante e depois ele convida para vir outro dia. Ela acaba aceitando, só que quando ela vai para casa, ela só fica pensando nele. Não consegue dormir. Tanto que quando ela vai trabalhar, ela também fica pensando nele. E se lembra que eu falei que é um drama? Ela fica se nojando, dizendo que era inútil, essas coisas todas. É bem deprê. Mas como ela prometeu que ia aparecer na casa dele, ela tinha que cumprir. Então ela bateu na porta da casa dele. Ele acabou atendendo. Ela acabou até se querendo se alimentar ali mesmo na frente dele. Só que ele acaba falando rápido. Você quer café ou chá? É porque você parece que gosta de chá, então eu prefiro café. Ela começa a rir e fala que sim, ela prefere chá. E assim começa uma relação entre esses dois aqui. No outro dia, quando ela tava indo para o mercado com o guarda-chuva todo quebrado, ela deixa o guarda-chuva lá de fora, na onde ela vai comprar o que ela tem que comprar. Quando chega lá, ela foi roubada. Sério, o cara que rouba guarda-chuva merece 1000 anos de prisão. E logo ela pensa, eu queria que o protagonista estivesse aqui, o paquera dela. Deu pra ver que ela tá colocando toda a dependência emocional em cima dele. Mas ele acaba aparecendo mesmo, como se fosse mágica, já que ele foi comprar coisa ali e tava com guarda-chuva. E ele acaba favorecendo a dele. Só que ela não queria aceitar, mas ele insiste. Então ela fala, por que nós vamos nós dois juntas, já que você mora no mesmo apartamento que o meu, um ao lado do outro? E ele falou que ela é uma gênia, embora ela fale que não. Enquanto a moça que roubou o guarda-chuva dela acaba quebrando o guarda-chuva e ela fica na chuva. E ela começa a frequentar bastante na casa dele, onde eles tomam chá e tudo mais. Tanto que eles também trocam contato para caso ele sair e não estiver em casa e ter que avisar ela. Ela fica muito feliz por ter trocado contato com ele. Ela até se sente jovem como antes, porque ele é mais novo que ela, por incrível que pareça. Tanto que eles também passam a sair para comer, tipo para lanchar num restaurante e tudo mais. Acaba se dividindo trocando de roupa, assim, ela vai para uma loja, troca de roupa lá, usa saias, uma coisa que ela nunca usou com o antigo marido dela. Ela se sente viva e feliz com isso, porque ela diz que o antigo marido dela só levava para canto chique, mas nunca deu muita atenção a ela. Engraçado também é que quando ele estava tomando seu chá, como sempre, ela deixa derramar um pouquinho no peito dela. Ela acaba enxugando tudo de boa. Ele diz que vai usar o banheiro. Acaba alguém batendo na porta com uma encomenda. Ela vai atender porque o protagonista está no banheiro. Dá encomenda para ela assinar. E ela vai assinar. Só que ele ficou estranhando porque ela não botou o nome do cara, o sobrenome. Ela fala que não é casada. Então, então você é seu namorado. E aí, quando ele volta, ela tá toda vermelha e tímida. Porque eu acho que ela tá gostando bastante dele também, né? E dentro dessa encomenda tinha uma estante. Ela achou que era estante de livro, mas na verdade não era. Era um local onde guardava ingredientes de comida. Isso faz ela ficar um pouquinho surpresa. Isso porque na vida de casada, o marido dela não aceitava isso, por não ter muito espaço. E não deixava ela cozinhar também, que era algo que ela queria fazer. Isso faz ela ficar triste no tempo e o cara vinha brigar com ela, dizendo que isso fazia ele parecer um cara mau. Só que diferente, ele quer que ela cozinhe para ele. Isso faz ela ir para casa, porque ela tava literalmente chorando e não queria que ele visse ela chorando. No dia que ela pegou um trabalho extra, porque alguém faltou do trabalho dela, ela tava trabalhando no mercado, só que o carinha aparece lá, na onde ela ficou surpresa. E assim ele acompanha ela até a casa. Ele falou que como ela não foi para a casa dele, ele não tinha o que comer, então ele ficou para miojo. E como ela tava acabando de sair, ela disse que poderia fazer alguma coisa para os dois comer. E ele acabou aceitando, e assim eles foram para casa comer.
E chegando lá, eles comem bastante e até conversa, só que ela acaba caindo no sono. E ele acaba ajeitando um cantinho ali e deixa ela dormir. Isso quando ele vai para outro lugar. Só que quando ela acorda, ela vai olhar, ela fica totalmente nervosa, porque ele tava dormindo no chão sem lençol nenhum. Ela acha tá fofo ele dormindo daquele jeito. Ele acaba acordando dando um bom dia e ela fica toda nervosa dizendo que vai fazer o café da manhã. E como sempre, ela tá cozinhando na casa dele. Só que ele acaba recebendo uma ligação e ela acaba vendo aquilo. Ela vê o nome de uma garota e ela fica com raiva, ou pelo menos com uma cara de psicopata. Só que a irmã dele, ela fica aliviada e com a faca na mão. Literalmente eu acho que ele ia fazer coisa errada aqui. Mas ela acaba se assustando e soltando a faca. E a irmã dele tinha ligado que ela já tava chegando em casa dele. Aí ela fica nervosa porque ela não esperava que a irmã dele ia vir. E ele acaba chegando, na hora acaba encontrando ela bem ali. E a irmã dela fala, uma mulher? Ele explica toda a história. Ele fala, foi assim que você conheceu ela. E ela manda ele pegar as caixas de comida que a avó dele mandou trazer para ele. E assim as duas ficam sozinhas, na onde ela conversa perguntando até onde vocês foram. Ela fica nervosa, fica no tempo dizendo que não se gasta nem se beijar. E ela tenta até ajudar, dizendo, ó, se você continuar assim, não vai rolar nada, você vai perder ele. Ela fica toda nervosa sem saber o que falar. E com isso as duas trocam contato, na onde ela falou que vai ajudar ela a conseguir namorar com ele. Claro que ela também tem aquele desânimo dela, dizendo que ela se sente desprezada e tal. Mas ela quer sim avançar o relacionamento dos dois. No outro dia, quando ela tava cozinhando para ele disse que tava aprendendo a cozinhar. Ela logo fica triste pensando que ele vai descartar ela depois que aprender a cozinhar. Só que na verdade ele fala que quer aprender a cozinhar para cozinhar para ela. Isso faz ela ficar totalmente apaixonada por ele, mais ainda. E ela lembra da irmã dele que falou para ela que é para avançar, senão ela vai perder ele. Então ela meio que fica um pouquinho nervosa e fala se os dois podem sair. Ele até queria sair, só que como ele foi suspenso, o chefe dele não pode ver ele na rua. Sim, o chefe dele tá proibido dele sair pelos cantos. E ela dá sugestão de fugir para outro lugar, tipo para um lugar longe que o chefe dele não vai encontrar. E chegando em casa, ela fica totalmente nervosa por ter convidado ele para sair e ainda para levar para um lugar longe. E ele acaba lembrando que conseguiu comprar uns ingressos para um local termais, para poder fazer uma viagem e se divertir os dois juntos. E até fica cheirando a carta. E os dois acabam não conseguindo dormir porque é no outro dia. Não, eles dois acabam se encontrando e indo diretamente para um ônibus, onde ela acaba caindo no sono bem no ombro dele, já que os dois não dormiram. Só que depois ela percebe que está muito perto e poderia passar do local. Então ela acaba acordando ele e assim eles acabam saindo para ir para a sua viagem. Mas acaba chegando e como ele estava bem descansado, eles acabam querendo explorar o local, onde eles acabam andando e tudo mais. Ela vai de saia, onde ela nunca usou saia, nem com o marido dela antes, que não gostava de ela usando saia. E ela também pensa que a mão dele é tão grande, além dos ombros, mas ele acaba percebendo que tá vindo uma chuva muito grande bem ali. Então eles acabam preferindo voltar para não ser pego na chuva. E ela acaba caindo, tropeçando numa pedra. Isso quando a irmã dele está na escola, quando tá chovendo muito. Ela até pensou, eles foram numa viagem numa chuva dessa, enquanto eles dois estavam esperando a chuva passar, já que a chuva cansou eles. E ela tava com o pé todo machucado e não podia correr nem caminhar direito. Isso é muito escolha, ele coloca o casaco dele nela para poder cobrir o corpo dela. Ele levanta ela e carrega ela correndo. Isso para chegar no local bem mais rápido. Só que ela parece que ela tá tendo algum tipo de orgasmo porque ela fica com essa cara aqui, mas é porque ela tá sentindo o cheiro dele e ainda por cima tá sendo carregada. Eu tenho quase certeza que quem escreveu esse mangá aqui deve ter sido uma garota, porque parece mais um tipo de coisa como uma garota queria ser tratada. Eu acho isso. E como eles acabaram chegando todo chacado, ele foi pelas termais para poder tomar um banho para não pegar uma gripe. E ela preferiu ficar no quarto para poder tomar um banho de banheira. Só que quando ela tava na banheira, ela começa a pensar que ela mentiu. Ela falou isso para o seu paquera que ia ganhando num prêmio de jogos que tem lá no Japão, que parece bingo. Na verdade ela tinha comprado. Então parece uns demônios e um anjo falando na consciência dela, para falar a verdade, e o outro para não falar a verdade. Só que no fim, quando ele aparece, ele acaba gritando: eu menti, por favor, me perdoa. E acaba conversando com ela, então entendendo também o lado dela e tudo mais. Até porque ela pagou o ingresso dele. Ele até agradece, na verdade, porque não tinha que odiar ela. E assim eles acabam aproveitando a viagem o dia todo, onde ele só bebe, come e etc. E assim eles voltam para casa, onde ela fala que é divertido estar do lado dela. Ele acha bom. E ela fica toda nervosa e tudo legal. E por fim, eu vou terminar por aqui porque é um drama bem de comédia romântica. Na verdade, nem comédia, é só romance puro. E eu já não tenho muito o que falar aqui também. Assim, tem mais capítulos. Vocês podem ir lá ver que tem mais. Então eu vou deixar para vocês dar uma olhadinha para vocês mesmos. Então até a próxima, pessoal. E se gostaram do vídeo, se inscreve e dê aquele like com força. E até a próxima.